Fala, galera! Bem-vindos ao Subjetivando, o primeiro podcast de psicologia da Unigran. Eu sou a Lia, fala que eu te escuto. E eu sou o Davi, e para organizar o seu trabalho e a sua vida, nada melhor do que terapia. Queria pedir para vocês se inscreverem nas nossas redes sociais, Instagram, Spotify e também no YouTube, e vai estar tudo aqui no link do QR Code. Então, bora pro vídeo! E hoje nós temos uma convidada muito especial que vem trazer esse tema, que é sobre pote. A gente já conhece meu Deus. Essa teoria. Que a gente já conhece essa teoria, mas a gente vai abordar mais um pouquinho nesse podcast hoje. E nós temos a nossa convidada, a nossa professora Letícia, e ela vai se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho da trajetória dela aqui na Unigran e como professora de psicologia. Show de bola. Que gostoso estar aqui com vocês, é um certeza. Grande prazer. O prazer é todo nosso, prof. De poder estar participando do Subjetivando, isso que já é um sucesso. Ela deixa todo bobo. E fico muito feliz de estar aqui também, para falar de uma área que eu amo tanto, uma área que foi a área que me trouxe para a psicologia, para o trabalho, para o movimento aí de fazer psicologia, que é a POT, Psicologia Organizacional e do Trabalho, né? Bem devagarinho. Então, meu nome é Letícia, sou formada desde 2008, me formei aqui nessa casa, na Unigran, com muito prazer. Fico muito feliz de ter me formado aqui, de ser egressa desse curso e de ter podido vivenciar tantas coisas maravilhosas aqui. A POT surgiu para mim dentro da graduação e mais ou menos no terceiro ano da graduação, quarto ano da graduação, comecei a cada vez mais me interessar por essa área. E aí surgiu algumas oportunidades de fazer entrevista para ser estagiária de POT. Na primeira entrevista, claro que eu não passei. Como uma boa estagiária, não passou. Eu não passei e foi uma super experiência para mim, aquela primeira entrevista. E o primeiro choro. O primeiro choro, eu lembro eu ligando pro meu pai, pra minha mãe, pro namorado, pra todo mundo, falando assim que eu não tinha falado na entrevista, mas depois, na segunda entrevista, consegui passar e me tornar estagiária de uma grande empresa aqui em Dourados. Tudo isso pelo movimento de uma dedicação muito grande também, já participando de grupos de estudo aqui na cidade. Legal. Isso lá em 2007, né? E aí, quando eu me formei, eu já me formei totalmente já na área da POT. Então, em 2007, eu comecei estagiária no quarto ano, estagiária remunerada já, não era curricular. No quinto ano, eu fiz o estágio curricular, que é obrigatório pela faculdade. E no próprio quinto ano, eu fui para uma outra empresa, ter uma outra oportunidade, e aí eu fui para uma empresa multinacional para trabalhar na área de treinamento e desenvolvimento de pessoas, e foi também uma grande oportunidade da minha vida, e quando eu estava me formando, essa primeira empresa que eu fui estagiária me fez uma proposta, que na época era uma proposta irrecusável, e eu voltei para essa empresa, para trabalhar como psicóloga dessa organização. Então, foi os meus primeiros passos dentro da POT aí, enquanto profissional dessa grande área aí. Hoje também, além de trabalhar nessa área da POT, né, e ser professora da Unigran, já estou aqui na Unigran há 10 anos, né? Agora, fevereiro, vai fazer 10 anos que eu estou como docente. E quem me trouxe para a Unigran foi a POT, né? A POT que me trouxe para a Unigran, eu trabalho com grupos, com equipes de trabalho, foi isso que me trouxe aqui para a Unigran, e eu fico muito grata de ter voltado para essa casa também, que é a minha casa, onde eu me formei, e além disso, eu trabalho na clínica também, né? Então, atuo na clínica como uma boa psicóloga também, tenho o meu consultório, atendo os meus pacientes, e vamos que vamos, né? Tem que ter, é isso aí, vamos juntando várias coisas aí, mas fazendo psicologia. Ai, que emocionante. A primeira empresa que não contratou ela perdeu um peixão, vai vendo. Vai ouvir esse podcast e falar, olha se eu tivesse onde que ela está, devia ter contratado na época. Prof, muito show, que legal. Pra gente começar, conta pra gente um pouquinho sobre a história da POT, né, da Psicologia Organizacional e do Trabalho. Fala um pouco pra desmistificar já esse comecinho pra gente. Maravilha, maravilha.
Acho que a gente vai sempre estar falando sobre POT, que fica mais fácil, né? Sim, sim, É sim. muito grande essa muito palavra. grande o nome. Então, a POT ela vai trabalhar nas organizações. Ela é uma criação do século XX, finalzinho do século XIX, né? Uhum. Ela vem com a criação dos testes psicológicos, então a POT também trabalha nessa área também. Então, ela veio junto, né? Foi crescendo junto nessa área. A POT inicialmente não era POT, era apenas psicologia industrial, e eu acho que isso é uma coisa Nossa. muito importante da gente abordar, né? Tinham dois grandes campos quando nós pensamos em POT, e a história aí inicial é a história da psicologia industrial. E tem dois grandes marcos, né? Que é a Primeira e Segunda Guerra Mundial, que foram dois grandes marcos sim. para a POT enquanto teoria. E a teoria ela veio aí nesse movimento de auxiliar também na questão dos soldados, de motivação, de fazer seleção de soldados, de verificação de QI, aplicação de testes, né? E Nossa. nós tivemos aí grandes psicólogos experimentais, isso é Sim. interessante, que foi aí dessa área, né? Que a área também surgiu a partir desses profissionais da psicologia experimental. Né? Alguns marcos aí que nos definem, né? Além da questão da Primeira e Segunda Guerra Mundial, nós temos a psicologia industrial, e a psicologia industrial, ela tem esse movimento da revolução industrial, desse movimento das empresas. Então, a gente fala que, inicialmente, a POT, ela não era pensando exclusivamente no colaborador, mas pensando muito na eficiência da organização, né? Então, se buscava o quê? Se buscava que a organização desse certo. Então, eu vou selecionar para a organização, eu vou treinar para que a organização tenha produtividade. Tudo era feito no intuito de lucratividade da organização. E aí, nós tivemos um estudo de Hawthorne, que é um grande estudo, e a partir disso que surge a psicologia organizacional. E o estudo de Hawthorne foi um estudo de iluminação. E é interessante, né, Davi e Lia, porque estudo de iluminação, nós estamos aqui muito iluminados, né, nesse estúdio, e ele falava sobre isso, que falava assim, será que a produtividade, ela é guiada também pela iluminação? Será que uma iluminação mais baixa, uma iluminação mais alta, isso afeta a produtividade? E para isso foi feito um teste, né, foi feita uma pesquisa aí dentro da organização, e tirou algumas pessoas da produção e colocou elas em uma outra sala, né, para fazer aquela testagem, e aí se mudava a iluminação durante o dia para verificar se as pessoas se tornariam mais produtivas, sempre pensando o quê? Na lucratividade da organização, da empresa, sempre era isso. E aí nesse teste o que se percebeu? Pera lá, não era a iluminação que gerava produtividade, e sim fatores sociais e psicológicos. Então, a questão das pessoas serem tiradas daquele ambiente, serem ouvidas, vistas, todo aquele movimento que aconteceu com aquelas pessoas, com aquele grupo de pessoas, mostrou o quê? Que a produtividade, ela está totalmente associada, não à iluminação, não a fatores físicos, mas a fatores sociais e psicológicos, né? Pensando aí, surge um outro campo, um segundo campo da POT, que é o campo da psicologia organizacional. E esse campo, ele tem essa visão já de entender o indivíduo, o funcionário, né, como algo importante nesse processo de produtividade, né? Então, não era só a empresa, mas também agora olhando para o colaborador, olhando para os fatores sociais, psicológicos. O que é interessante aqui a gente abordar? A POT em si, né, ela é uma área que ela é afetada por outras ciências. Então, a administração, a sociologia, a filosofia, o direito, são outras ciências que nós precisamos também incorporar nessa ideia da POT, para poder entender essa história da POT, entender... As próprias subdivisões da psicologia também, como a psicologia experimental, Sim, né? A psicologia experimental, entre outras áreas da psicologia aí, a gente vai entender como algo que foi formador aí dessa nossa área de trabalho. Maravilhoso. E tem muito a ver dessa divisão entre a psicologia industrial e a POT, essa movimentação sobre para quem que a psicologia olha, se é olhando para o lucro da empresa e olhando pelo bem do funcionário, por exemplo. Tem a ver bastante com essa parte da psicologia industrial em si. Fala pra gente um pouco sobre isso, né?
Normalmente o que a gente percebe, né? Hoje a gente vem desmistificando muito isso, né? A gente tá no século já 21, 2022, entrando para 2023. Então a gente percebe o quê? Que isso já vem melhorando, né? Mas inicialmente o que se pensava? Que o psicólogo, ele estava o quê? Apenas ao lado da organização. Então o psicólogo, ele era usado aqui no sentido de gerar mais produtividade no trabalhador, melhorar desempenho, Sim. e melhorando o desempenho melhora a lucratividade. Muito ligado a processos de psicologia industrial. Com Né? certeza. Então, processos de recrutamento e seleção, de treinamento, de avaliação de desempenho, eram totalmente focados o quê? Para melhorar a produtividade, melhorar aí essas questões organizacionais, para melhorar a lucratividade da empresa, né? Também tem muito a ver com o melhor funcionário, é aquele que faz mais, é aquele que rende mais em menos tempo. Então, a busca de um profissional um pouco melhor, sem procurar melhorar o ambiente para os outros também, Isso né? aí. E aí, a partir desse movimento, né, da psicologia organizacional, da escola das relações humanas, que é uma escola da administração, começa-se a difundir outras coisas, e entender o seguinte, que as condições de trabalho, que o bem-estar, que a cultura da organização, que o clima da organização também importa. E aí, o psicólogo começa o quê? A tirar só o olho da empresa. E começar a olhar também para o colaborador. O que eu falo hoje, Davi, para os alunos, né? Que nós estamos no meio, né? Então, ora a gente olha para a empresa, ora a gente olha para o trabalhador, né? E nesse movimento de equilíbrio, trabalhador e empresa, nós vamos tentando o quê? Trazer felicidade no trabalho, trazer bem-estar no trabalho, trazer saúde no trabalho e, ao mesmo tempo, trazer o quê? Produtividade e lucratividade para a organização. Que é importante também, né? Querendo ou não. Acho que é o que mantém o trabalho, na verdade, do psicólogo organizacional. O Davi ainda não teve essa oportunidade, né, de trabalhar e fazer o estágio de fazendo pote. Spoiler aqui pra mim. Vou fazer um pequeno spoiler. Mas, assim, é um spoiler maravilhoso, que a gente vê muita teoria, né? A gente fica ali na teoria. Quando a gente vai pra prática, a gente realmente vê a luz mesmo daquilo que... Opa, realmente, o sujeito tá ali precisando de uma ajuda, o sujeito tá precisando de um cuidado, e às vezes o chefe, aquele colaborador, não precisa daquela assistência e o administrativo não tá vendo, né? Ou se tá vendo, não quer passar por cima. E quando eu tive a oportunidade de fazer essa parte da POT, foi muito gratificante, que a gente teve alguns encontros, né, com essa empresa que eu fiz com o meu grupo, e assim... as pessoas que trabalhavam ali, do começo, no primeiro contato pro último, gente, é uma coisa assim maravilhosa. E você vai vendo o processo, você vai vendo realmente o clima daquela empresa, o que a gente pode fazer para ajudar e melhorar tanto para a empresa como também para os funcionários, né? E uma coisa que a gente percebia muito era a questão das condições do ambiente. A gente fazia a supervisão com a Letícia e a gente falava, ó, o ambiente é assim, só que eles estão com um projeto para trocar, para mudar. E eles mudaram. Depois de algumas semanas que a gente estava ali atuando com eles, mudaram. Gente, o rendimento deles foi absurdo, assim, de mudar. Que eles entravam na sala, eles falavam, a gente tá feliz aqui. A gente tem um lugar para tal coisa, a gente tem mais espaço pra gente trabalhar. Então, assim, o trabalho do psicólogo ali de pote tá vendo dentro e atuando, não é só simplesmente, vou fazer aqui um recrutamento e tal... Mas também tem toda a questão da empresa. O que eu posso auxiliar para a empresa, mas também eu posso dar um auxílio para esse colaborador. E a Letícia sempre fala isso nas aulas dela, que você tem que ter esse olhar para a empresa, mas também não esquecer do colaborador, porque é ele que faz funcionar a empresa. É isso que a gente tem que ter o olhar. E quando vem falar de pote, eu imagino um quebra-cabeça. Né? Pra gente montar o quebra-cabeça, a gente precisa de cada uma peça. E esse eu vejo os colaboradores dentro desse meio, né? De montar o quebra-cabeça. A gente precisa entender que aquela peça, talvez ela funcione melhor aqui do que lá na ponta, né? Então, sempre quando fala de pote, me vem muito isso à mente, um quebra-cabeça. E eu acho que esse quebra-cabeça tem muito a ver com as engrenagens, né? A gente fala que, assim, a empresa é uma engrenagem, né? E se a engrenagem não tiver
funcionando direitinho, as coisas não acontecem, Com né? certeza. E é legal quando a Lia coloca isso, porque olha a importância do psicólogo nesse sentido aqui de verificar essas peças, né? Esses Uhum. colaboradores, esses trabalhadores. E colocando o quê? Não no lugar certo, mas aonde a pessoa tem mais perfil. Qual é o perfil desse colaborador? Qual é o lugar que ele vai se encaixar melhor dentro desse quebra-cabeça, dentro desse encaixe, dentro dessa engrenagem, né? Então, acho que é muito importante, por isso que nós vamos estar utilizando a questão de testes, a questão do perfil das pessoas. Então, as outras áreas da psicologia, a questão da nossa escuta, das questões de adoecimentos, de saúde, tudo isso aí a gente precisa avaliar. Né? Não é só ser um psicólogo organizacional, vai atuar só na empresa. Não, ele vai ter que olhar o todo, ele vai ter que ter todo esse conhecimento, toda essa base da psicologia, seja psicodiagnóstico, seja, sei lá, qualquer outra coisa, para poder fazer um trabalho dentro da organização. Com certeza, que legal, prof. E pensando nessa parte mais técnica sobre o trabalho do psicólogo dentro da organização, qual seria a função principal e a importância também do psicólogo organizacional? Sim, legal. Eu gosto de falar assim que nós trabalhamos como facilitadores, né? Eu gosto de duas palavrinhas, facilitadores e mediadores, né? Das relações de trabalho. Quando a gente pensa nessa frase, a gente precisa entender o seguinte, o que são relações de trabalho? Relação de trabalho é o quê? O indivíduo, trabalho, os trabalhadores e o capital. O que é o capital? As empresas, né? Os donos das organizações. A relação de trabalho se dá nesses dois. Capital, empresa e trabalho, trabalhadores. Né? Aonde o psicólogo está? O psicólogo está tentando o quê? Facilitar essa relação. Mediar essa relação. Porque a relação entre trabalho e capital é uma relação complexa. Sim. Isso é interessante a gente falar, né? Acho que é interessante porque é para as pessoas também entenderem isso. É antagônicos os interesses dessas duas, desses dois. São muito antagônicos. É antagônico, né, gente? Não tem como a gente achar que vai ser, não, os dois estão indo para o mesmo caminho. Não, é antagônico, né? O que o capital quer explorar esse trabalho. É isso que o capital quer. Exatamente. E o trabalhador quer o quê? Ele quer fazer o serviço dele, ele quer ser feliz no trabalho, ele quer ter desenvolvimento, ele quer ser reconhecido, ele quer ser valorizado, ele quer ganhar bem, ele quer um monte de coisa também. Então, acaba sendo duas vias aí de mão duplas, que cada um quer ir para um lado, né? Bem antagônicos. O psicólogo vai servir para quê nesse movimento? Para facilitar esse movimento todo, para facilitar essas relações. Como que eu facilito isso, Davi? Principalmente trabalhando na gestão de pessoas, né? Então, normalmente, o trabalho do psicólogo nas organizações é um trabalho o quê? Dentro de recursos humanos, dentro de um setor de gestão de pessoas, né? Na gestão de pessoas, nós podemos fazer N atividades, e isso que eu acho que é riquíssimo da POT, né? Não é uma coisa só. As pessoas falam assim, psicólogo só entrevista. Gente, se fosse só entrevistar, que belezinha que seria. Delícia, tava feito. Né? Vai lá, cobre o ponto, né? Tá bonitinho. Entrevista, tudo certo. Não, gente, isso é uma das atividades do psicólogo organizacional. Uma das, né? Então, importantíssimas, recrutamento e seleção seria uma atividade. Daí nós teremos também a área de treinamento, de desenvolvimento de pessoas, da educação corporativa, né, que a gente fala hoje, a questão de cultura organizacional, esse diagnóstico de cultura, de entender quem é essa empresa, como essa empresa funciona, quais são os valores dessa empresa, qual que é a missão dessa empresa, qual que é a visão dessa empresa, para daí sim eu conseguir o quê? Fazer com que esse trabalhador também compreenda isso, né? Com certeza. E aí a ligação o quê? De uma cultura que causa, né? E uma cultura que vai ter um movimento aqui de mostrar quais são as regras desse jogo, né? Quais são as normas. E eu tenho o clima, que vai gerar o clima organizacional, né? E o clima organizacional que vai gerar o quê? A satisfação no trabalho, a motivação do trabalhador, entre outras coisas, né? Então, assim, a questão de avaliação de desempenho, descrição de cargo é algo muito importante na organização. Eu sabia descrever os cargos, né? Eu dizia assim, não, o cargo de operador de caixa. O que o cargo faz, operador de caixa? Ele faz isso, ele faz aquilo outro. A missão desse cargo é essa. O que ele precisa ter de competências para exercer esse cargo? Ele precisa ter ensino, escolaridade tal, ele precisa ter esse tipo de atitude, ele precisa ter esse curso. Então, tudo isso é trabalho de quem?
Do psicólogo. do psicólogo, Nossa. né? Dentro da organização. São É muitas muitas coisas, coisas. são muitas atividades, né? Então, avaliar desempenho, avaliar a satisfação do trabalhador, analisar a questão de saúde do trabalhador, né? O trabalhador tá saudável na organização, auxiliar o processo de segurança no trabalho. Então, o nosso trabalho enquanto psicólogo, isso é muito interessante, ele é um trabalho também que nós vamos trabalhar com outros profissionais. Então, com o administrador, com o contador, com a galera da segurança do trabalho, com o engenheiro de segurança, com o técnico de segurança do Com trabalho, com a enfermeira do trabalho, com o serviço social, assistente social. Então, são vários profissionais para fazer com que essa relação de trabalho antagônica, de interesses antagônicos, possa o quê? Dar certo para a empresa e para o trabalhador. Sim. Esse é o X da questão. É para os dois tem que dar certo. Os benefícios têm que ser para os dois. Por isso a gente precisa ter psicólogos preparados para essa área. E quando não dá certo, aí em vez de facilitar, a gente entra como um mediador, então. Na verdade, assim, a mediação, ela ainda é um caminho legal, Davi, né? Mas qual que é o BO aqui? É quando a gente vai num movimento de só olhar para um lado. Certo. Né? Então, nós temos vários teóricos da psicologia que falam que muitos profissionais da psicologia erram quando eles ou olham só para o trabalhador, e aí se torna uma psicologia quase clínica, Quase clínica. que não é o caminho, que não é o movimento. A gente aprende isso na graduação. A POT não é psicologia clínica, a gente não faz clínica na organização, né? E aí eu perco o meu propósito de estar na organização, ou quando eu só olho para a empresa. E aí me torna o quê? Alguém que executa atividades. Não é o caminho, né? Então, ser um psicólogo operacional e não ser estratégico, a ponto de conseguir olhar as duas coisas, aí eu tô errado, Davi. Aí eu, tipo assim, eu perdi a essência da POT, Exatamente. que é facilitar essas relações, né? Que é mediar essas relações, que é trazer benefício para ambos os lados e não para um lado só. Caraca, show de bola, prof. E pensando assim, quando a gente olha a empresa, né, como o capital de giro, como quem funciona, como quem dita as regras, muitas vezes o psicólogo organizacional, ele tá ali como quase o melhor amigo do dono, né? Digamos assim, ele é o melhor amigo do dono, como ele também pode ser o pior inimigo do dono, né? Da empresa. Porque ele faz a relação com os trabalhadores, ele cria esse ambiente, ele facilita, o que pode ser de muita valia pro dono, como também pode acabar sendo algo que para ele seja ruim. Ah, depois que o psicólogo chegou, tive que aumentar 5 minutos de coffee break, tive que colocar tal coisa, ele só tá me dando trabalho. E quando isso acontece, qual que é a melhor maneira da gente lidar nesse processo, prof? Legal a pergunta. Porque, assim, muitas das vezes a gente vê algumas organizações mesmo acreditando que a gente é uma pedra no sapato. Com certeza. Isso Né? é um ponto. Tanto que muitas não têm. Tanto que muitas não têm. Exatamente. Bem lembrado, né? Acho que, assim, a psicologia, ela vem ganhando espaço. E isso eu acho que é um movimento para todas as áreas da psicologia. Nós sabemos que a psicologia em si hoje ela está muito bem, mas assim, nós tivemos momentos de muita dificuldade das pessoas aceitarem a clínica, das pessoas aceitarem a escola, psicólogo no hospital. E na POT não é diferente. Então, assim, a gente vê o quê? Que muitas empresas conseguem compreender esse papel e o benefício de se ter um psicólogo, mas muitas ainda acreditam que, não é necessário, né? O administrador faz. Outro profissional faz. E, na verdade, a gente tem o quê? Tem que ser o trabalho em equipe aqui. Do administrador, do psicólogo. Cada um vai ter uma função diferente, né? Exatamente. E aí eu fico pensando o seguinte, né, Davi, na sua pergunta, especificamente aqui. Quando acontece isso, aí vai do psicólogo ter ética, né? Ter ética profissional. Primeiro, para não se deixar levar só pela organização. Com certeza. Né? E aí se tornar isso que você falou, não, eu sou amigo do dono. Exatamente. Né? E aí esquecer qual é o meu papel, qual que é a minha profissão, o que eu vim fazer nesse mundo enquanto psicólogo. Porque eu preciso lembrar o quê? Que a POT começa com o quê? Com psicologia. Psicologia, organizacional e do trabalho. Né? Eu sou psicólogo. A única diferença é que eu estou trabalhando dentro de uma organização. Mas eu não posso esquecer de onde eu vim.
Então, quando eu acabo ficando num movimento bem assim, gente, entre parênteses aqui, ou entre aspas, né? Num movimento antiético, tá? De falar, não, eu tô recebendo meu salário, que se dane os funcionários, Exatamente. Tô né? tranquilinha aqui na Tô minha. tranquilinha aqui na minha, vou fazer só minhas entrevistas, tá tudo certo. Ou fazer coisas operacionais, eu perdi o propósito. Uhum. Porque o propósito da minha área também é olhar para esses trabalhadores, né? Exato. Também é fazer a diferença nessa organização. Também é fazer aquilo que a Lia colocou tão bem, gente. Analisar as condições de trabalho. Importantíssimo, gente. Né? Não tem Importante. como um trabalhador ser produtivo, ser feliz, o clima da organização ser legal, se eu não tenho uma condição de trabalho. Com certeza. E o que a gente vê hoje, Davi? Muitas empresas o quê? Que não tem um mínimo para o trabalhador. Ah, não, mas elas pagam o salário certinho no quinto dia útil, mas tá, e o E o restante? resto? E o resto, Né? esse que a gente tem que, como psicólogo, a gente vê. O sujeito, ele não tá ali só pelo dinheiro. Gente, ele tá ali por condições melhores de ele saber que ele tem um valor dentro da Exatamente. empresa. A realização pessoal muitas vezes vem do trabalho, né? Sim. Exatamente. A pessoa tá ali dando o melhor de si, aí não vem olha, obrigada, Davi, Uhum. obrigada pelo seu Muito bom, desempenho. exatamente. Obrigada por você fazer essa função. Sabe, às vezes é isso que a pessoa espera. Ok, eu tô recebendo meu dinheirinho ali, ok, meu chefe paga certo, mas qual é o meu valor dentro da empresa? Como eu tô funcionando dentro dessa empresa, né? Então, assim, a condição do trabalho pro sujeito é extremamente importante para ele ter essa gratificação de, nossa, ó, o meu chefe me deu uma que seja, uma escrivaninha nova aqui, um espaço melhor para mim trabalhar com meu colega. Olha, ele melhorou na questão do computador, a gente consegue fazer a planilha melhor agora. Ou aquele chefe que tem aquele olhar, junto também com o psicólogo, de, ó, dá para investir aqui, ó. Esse cara aqui dá para ir mais longe. Exatamente. É você reconhecer que a pessoa pode ir mais além. Que ela tá naquele lugar, ok, ela foi contratada para aquela função, mas ela tá bem melhor Sim. do que há 1, 2 anos atrás. E aí, vamos lá, vamos dar algo a ela para que ela também possa produzir, Sim. né? E esse eu acho fantástico, São esse os olhar. dois lados da moeda, né? A Sim. gratificação pelo que tem sido feito e também a ajuda, assim, para ela continuar Com fazendo um trabalho um pouco faz melhor. total diferença, porque nessa empresa eu lembro que a gente fez entrevistas, né, com os funcionários, e eles tinham realmente falado desse lugar. A gente sente que a gente está muito escondido, as pessoas não veem a gente. E agora eles estão no escritório que tem vidro, eles conseguem ver outras pessoas. Gente, até a forma que eles entram, a questão corporal deles no lugar é totalmente diferente, sabe? Eles têm uma mesinha pro café deles, eles têm uma geladeira, uma condição, assim, extremamente melhor, né? E a produtividade deles melhoraram muito. Muito, muito, muito. Então, assim, as condições de trabalho é algo essencial para a gente avaliar, né? Então, o psicólogo tem que estar de olho, né? Eu falo assim que a gente tem que ser totalmente analítico nesse sentido, de analisar tudo, né? Então, essas condições de trabalho, esse funcionário, ele tem um banheiro adequado? Tem papel higiênico? Porque parece que é loucura falar isso, mas tem empresas que nem isso não favorecem, né? Ah, tem uma água para esse funcionário tomar? Então, acho que é analisar todos esses detalhes, né? Que são de extrema importância. Fora a questão da liderança, né? Então, o psicólogo também tem esse papel o quê? De treinar os líderes, né? De estar junto com os líderes, para que os líderes possam também fazer esse manejo aí melhor com seus colaboradores, né? Com certeza. Então, acho que isso é muito interessante, a questão da valorização, das condições de trabalho, da liderança, que são papéis aí do psicólogo organizacional e do trabalho. Eu tinha entrado nesse parênteses meio grande, assim, sobre essa pergunta específica, porque teve um local que eu trabalhei, né, e a pessoa foi atrás de mim na questão da parte de RH também, porque ela precisava de alguém que tivesse conhecimento. Eu tinha um pouco de conhecimento e também um básico sobre parte de tecnológica, né? Então, eu fui lá, comecei a trabalhar nesse local e eu vi acontecimentos, né? As pessoas chegavam, conversavam em mim, fui apresentado como a parte de RH dentro da empresa e as pessoas chegavam e conversavam sobre algumas coisas que poderiam ser melhoradas.
E eu vi situações que aconteceram que, sabe, foram muito desesperadoras. Do chefe falando, olha, você tá aqui só pra mexer no ponto dos funcionários, é isso aqui que você vai fazer, o resto você não precisa se preocupar com nada, não. Que isso daí eu resolvo com o funcionário depois, sabe? De forma agressiva, tóxica e não posso falar nomes e isso daí fica por baixo, quem conhece, conhece. Mas é ver que tem patrões, tem líderes, tem chefes, tem todo tipo de pessoa, né? Sim. E hoje em dia eu trabalho em outro lugar, um órgão público, e a gente estava fazendo uma divisões de alguns bens, né, para entregar em alguns locais, né? E quando a gente chegava com esse bem para entregar lá, todo mundo feliz, sabe? Muda o ambiente, porque, por exemplo, teve um local que a gente entregou um ar-condicionado novo para uma sala lá. Então, tipo assim, todo mundo animado, todo mundo, nossa, não, vai ter um ar-condicionado novo, vamos trocar. Então, você vê a diferença sobre gestões, sobre o quão a pessoa fica agradecida, gratificada sobre coisas novas dentro do seu ambiente de trabalho, né? Então, faz essa diferença de uma boa gestão para uma gestão tóxica, uma gestão ruim também, né? Eu acho que é interessante, Davi, puxar esse seu exemplo, né? No sentido do psicólogo, o que ele faz numa situação dessa, né? E eu venho conversando com algumas pessoas já vieram dar palestra aqui na Unigran também, e assim, tudo acaba remetendo à mesma situação, né? A gente tem uma situação seguinte, o psicólogo tá num lugar desse que ele não pode trabalhar, que ele é impedido de trabalhar pelo dono da organização. Sim. Existem situações assim, gente, Sim, existe. que o psicólogo tá lá e o dono da empresa não deixa ele trabalhar, né? Quer que ele seja um operacional da empresa. Isso é horrível, Quer que ele né? não faça o trabalho dele, né? Quer que talvez, muitas vezes, até que ele seja antiético nesse movimento. E aí vai de quem, gente? Vai do psicólogo saber o que ele vai fazer, né? E é igual eu venho falando para os alunos e converso muito sobre isso também, e algumas outras pessoas que já vieram da palestra aqui na Unigran falam a mesma coisa. Se eu estou numa empresa, que é uma empresa que é assediadora, que tem assédio moral, que as coisas não mudam, que é tóxico, como que você colocou, que a gente tenta mudar essa cultura, a empresa sempre não. Nega essa Até aí você não vai mais, Letícia, parou. Esse é o seu né? ponto. Você pode fazer até aqui. O seu serviço é esse. Aí Atenha-se a isto. Aí eu tenho que fazer o quê? Minha decisão, né? Eu vou ficar aqui apenas por dinheiro, essa é a questão. né? Ou eu vou me colocar no mercado de trabalho de novo, né? Pegar meu currículo, falar, não, vamos buscar outra coisa, outra oportunidade, né? Eu não estou conseguindo cumprir o meu papel aqui dentro, né? E assim, parece que é bobeira o que eu tô falando aqui. Não, pede demissão. Gente, muitas vezes a melhor coisa é você pedir demissão. Sim. Do que você trabalhar num lugar onde você não tem voz. Exato. Aonde as coisas não acontecem. Aonde você propõe mudanças e a mudança não acontece nunca. Até como profissional, você fica mal de estar num lugar desse. Porque eu me sentia muito mal. Eu falava, não, peraí. Tá muito errada a coisa, assim. Você não fica bem, né? Então, é um senso ético e moral que pega muito forte também, né? E assim, gente, vou ser bem séria pra vocês. Se o psicólogo, numa organização, ele não tiver condição de ser estratégico, de estar junto aí com a liderança da organização, fazendo movimentos estratégicos, também participando dessa mudança organizacional, gente, o que ele está fazendo ali? Exatamente, né? Não, tô fazendo... 5 anos de curso. Né? Então, assim, pra quê? Né? Então, acho que assim, é pensar que eu tenho que pensar um pouquinho maior em relação a isso e não me tornar um profissional operacional. Acho que a palavra é essa. Né? Eu preciso ser estratégico dessa organização. Para aí sim facilitar essas relações de trabalho. Porque senão eu não estou facilitando nada. Maravilha. É sobre isso. Pode ser seguir, né? E sobre estar nesse meio, Letícia, de ver esses desafios, tanto você conseguir conciliar, ajudar a empresa e os funcionários. Quais são os desafios que a Pote vem enfrentando para mediar esses dois lados? Legal, muito bom. É importante eu falar, né, e assim, eu não falo só teoricamente, eu acho que é importante para quem está nos ouvindo, né, quem está nos assistindo isso. Eu tenho aí minha caminhada enquanto prática profissional, ela também é no mesmo tempo da minha formação, então fazem 14 anos que eu venho trabalhando, 14 não, mais porque eu já entrei na época da faculdade, mais de 15 anos trabalhando com organização. Então não é algo teórico que eu vou dizer aqui, é algo prático. De uma vivência prática.
né? Isso eu falo com a boca cheia, porque não é só de livrinho, não. É algo de prática, né? Nós temos muitos desafios, muitos desafios. E eu acho que o principal desafio é o quê? Fazer com que a organização entenda o nosso papel, né? Qual realmente é o nosso papel, né? E aí consigam o quê? Compreender esse papel e nos permitir que as mudanças sejam feitas. O que é interessante a gente pensar aqui? Eu gosto de pensar como se fosse uma cebola. Quem conhece cebola, quem já cortou cebola... Tem camadas. Tem camadas, as camadas. É sobre isso. É sobre isso. É sobre isso, né? E nessas camadas, muitas vezes, o psicólogo, ele precisa o quê? Ir camada Por Por camada. camada. camada, né? Não dá para eu querer mudar o núcleo antes de analisar as camadas, antes de cortar as camadas, antes de trabalhar as camadas. Então, eu passei alguns anos, vários anos, em uma empresa só, né? E eu percebi o quê? Que quando a gente tem mais tempo na organização, a gente tem mais... A gente vai fazer o quê? Romper essas camadas e chegar naquele núcleo. Né? Ah, não, vou conseguir mudar o mundo em 6 meses numa organização, gente? Impossível. Se alguém souber, Né? passa a receita aí pra Exatamente, gente, é a porque a gente nova tá receita de precisando. bolo. Né? Eu vou o quê? Eu vou indo pelas camadas. Então, eu vou pegar as questões mais superficiais, que seriam aquela casca da cebola, até eu conseguir chegar no núcleo. Que são o quê? Muitas vezes as verdades inquestionáveis da organização. Aquilo que o dono fala é o seguinte, o dono fala, eu sempre fiz assim, por que você quer que eu mude? Sempre deu deu certo. resultado, Exatamente. sempre deu Por certo. que agora vamos mudar? Por que agora eu vou mudar? Né? Então, o psicólogo também tem que ter paciência de o quê? De romper essas camadas e ir trabalhando camada como cada camada. É como aquele mineirinho que vai comendo quietinho, vai pegando aquele brigadeiro que a gente faz de colher, né? Um exemplo bem bobo aqui. Vou comendo pelas beiradas. Beirada. Até chegar no... Né? Até chegar no meio do Exatamente. brigadeiro. É isso. É isso que o psicólogo tem que fazer organizacional. Ele vai comendo pelas beiradas, vai ganhando confiança do dono, vai mostrando o trabalho, vai Isso gera, Sim. isso tem tempo pra Tem acontecer, não tempo. dá Tem. pra fazer Tem tempo. Então, acho que um desafio também é fazer com que a gente tenha paciência, né? E entender o seguinte, gente, é o que eu falo muito para os alunos, né? Muitas das vezes nós somos o beija-flor na floresta que tá queimando, Meu Deus. Ai, Né? Letícia já vem né? com as filosofias dela. E aí o beija-flor o quê? Ele vai lá, ele vê a floresta queimando e ele vai lá e pega aquele pouquinho de água para tentar ajudar a apagar esse fogo. Muitas das vezes, Davi e Lia, nós nos sentimos o beija-flor de tão pequenininho. pequeno. Dentro de uma empresa tão grande, dentro de tantos desafios, dentro de um capital que quer mandar, que quer controlar. Mas eu falo assim, se a gente conseguir atingir 1, 2, aquela gotinha de água, né? Fazer pequenas mudanças nessas camadas da cebola, eu acho que a gente já fez muita coisa. A gente já conseguiu já fazer muitas coisas, né? Então, assim, eu acho que não perder o foco aí do que nós somos. Sim. Somos psicólogos. Os desafios estão apresentados. Eu acho que, pensando nessa pergunta, hoje nós temos um grande desafio chamado saúde, né? Sim. A saúde do trabalhador. E eu acho que esse é um desafio para todas as organizações. As pessoas estão doentes e a pandemia nos trouxe muito isso mais. de forma escancarada, né? As pessoas estão doentes. E aí, o que eu, como psicólogo, posso fazer nesse movimento, né? Então, assim, eu acho que isso é um grande desafio, trabalhar com a questão da promoção de saúde, trabalhar com a questão de saúde organizacional, saúde e bem-estar dos trabalhadores nesse sentido, tentando diminuir os fatores de riscos psicossociais que existem nas organizações. Isso é um grande desafio. E eu acho que um outro grande desafio que nós temos enfrentados agora, nesse mundo atual, é a questão da tecnologia. Né? Sim. Então, a pandemia escancarou essa questão da tecnologia para nós, né? Nós estamos aqui, ó, levando informação através da tecnologia, né? Numa conversa bastante informal, mas porque isso né, se tornou possível depois desses últimos anos, desses últimos acontecimentos, né? As pessoas estão mais interessadas. E a gente nem cobra por isso, vai ver, né? Muito. Né? Subestimando o podcast, o melhor podcast do Brasil, tá doido. Né? Então, acho que essa questão também do teletrabalho, eu acho que é uma das questões interessantes, e é um desafio. Home office, que foi um grande desafio, e que ainda é um desafio para as organizações e para os trabalhadores. Com certeza. Então, assim, eu vejo assim que isso ainda tem muito ainda pra gente caminhar nesse sentido, enquanto desafios aí da POT. Eu falo assim que atualmente são esses dois grandes, né? Saúde do trabalhador e essa questão
das tecnologias. Exatamente, porque se é uma dificuldade para o trabalhador, para o capital, então imagino quão difícil também é para o profissional, porque a gente consegue trabalhar dentro da empresa, fazer uma análise de camadas dentro da empresa, lá colocar um pouquinho de água em cada ponto de fogo que tem, mas quando você pensa num home office, né, muitas vezes, às vezes a pessoa lá da casa dela tá tendo um grande problema com a empresa que muitas vezes a gente não consegue acessar para poder trabalhar aquilo lá também, né? Principalmente Sim. na época da pandemia, onde Sim. 80% das pessoas conseguiram fazer o seu trabalho dentro das suas casas, né? Ou tiveram, né, que fazer os trabalhos dentro das suas casas. Então, acho que o trabalho do profissional, ele estendeu mais um galho, assim. Agora a gente Sim. tem que cuidar não só dentro da empresa, mas às vezes lá dentro da casa da Sim. pessoa, porque a casa da pessoa virou a empresa também. Sim. E é interessante isso, Davi, porque assim, o Zanelli, que é um dos grandes teóricos da psicologia organizacional do trabalho aqui no Brasil, ele já falava sobre isso há alguns anos atrás, sobre essa questão da relação entre família e trabalho. Como que esse equilíbrio, esse desequilíbrio, na verdade, Sim. entre trabalho e família, isso gera o adoecimento. Nossa. Né? Agora, você imagina no momento de pandemia, que as pessoas foram trabalhar dentro das suas casas. Levando do serviço para casa. Né? Então, junto acho que com a família ali ao redor. junto, Como? né, junto com a família, né? Então, essa Identificou questão desse muito. desequilíbrio aí que existe, né? E aí, muitas vezes, as pessoas acabando, por necessidade, tendo que trabalhar muito, muitas horas de trabalho, e aí, muitas vezes, deixando a família de lado, né? Ou não sabendo o quê? Dividir as duas coisas. Como se fosse possível ter uma Né? ruptura, né? Exatamente. Ai, minha filha tá doente com 40 graus de febre. Tô vindo trabalhar feliz, com o sorriso daqui até aqui. Porque trabalho é Cara, trabalho, família é família. trabalho, família é família. Não existe isso, né? Exatamente, E eu acho também isso é um movimento nosso, enquanto psicólogos, de mostrar isso para as organizações. Espera lá, o ser humano, ele é único, né? Sim. E ele tá integrado. E se Então, ele não estiver bem, como que ele vai servir Né? para a empresa? Como Então, que ele vai assim, estar ali? se eu não estou bem, se minha família não está bem, isso também vai impactar Com dentro da certeza. organização. Se eu não estou bem no meu trabalho, isso vai impactar para a minha empresa, para a produtividade da organização, né? Eu gosto de contar um exemplo de um case que tem num dos livros que a gente trabalha na POT, da Nancy. É uma mulher, né? E ela era uma secretária executiva, Davi. Você vai escutar eu falando disso ainda. O melhor é que ela começou com um case. Aí eu traduzi aqui, deu tempo de traduzir. Ele ficou parado assim. E esse case, ele fala dessa funcionária, né? Uma secretária executiva. E que ela estava muito bem, Davi, na empresa. Muito bem na empresa. Tinha acabado de ser promovida na organização. Foi super promovida. Ganhou aumento salarial. O que a gente imagina? Pô, a pessoa tá gratificação, feliz, tá top. produtiva, sendo valorizada, né? E aí o gerente dela, né? O diretor dela, não sei, começou a perceber que a produtividade dela não estava Regular ao que compatível. estava acontecendo. Pera né? lá. A pessoa tá tendo todas essas questões aqui, todos esses benefícios e não tá produzindo conforme o salário, conforme todo o reconhecimento que ela tá tendo. E aí o gestor tentou falar com elas várias vezes e ela nunca conseguia ele não conseguiu entender o que estava acontecendo. E aí a importância da gestão comportamental, de eu olhar as atitudes do meu colaborador, né? E aí, nesse sentido, ele pegou, né, esse gestor, ele olhou, chegou nela, começou a olhar, e ele olhou na mesa dela, e a mesa dela tinha uma foto. E na foto, tinha a foto dos filhos dela na foto. E aí ele falou assim, pera lá, sacada. Cara, eu vou perguntar dos filhos dela. Quando ele pergunta dos filhos dela, e aí, como tá seus filhos? E ela começa a falar uma multidão de situações da casa dela. Que ela estava no segundo casamento. Que ela estava com dificuldade de ter apoio em relação aos filhos, que ela não tinha com quem deixar esses filhos, que os filhos estavam com comportamentos complicados, complicados na vida, que ela não dava conta de aprender um esporte. E ela começou a citar várias situações da vida pessoal dela que estavam influenciando no trabalho. Né? E aí a importância da gestão comportamental, desse gestor escutar essa funcionária, entender o que está acontecendo, auxiliar ela, né? E aí um psicólogo o quê? Poderia fazer um aconselhamento psicológico nesse momento, porque daí isso nós podemos fazer, plantão psicológico para poder
ajudar essa funcionária, né? Até que ela conseguisse o quê? Equilibrar essas duas coisas e voltasse a ser uma boa funcionária que mereceu essa Aham. promoção, Uhum. né? Então, como a vida, né? A satisfação com a vida e a satisfação no trabalho, elas estão totalmente interligadas. Interligadas. Uma coisa funciona junto com a outra. Então, até isso, olha só a visão, Davi. Pega a né? visão, Tá Pega a Davi. vendo? visão. Tá vendo? Só. Olha só o tanto de situações que nós, enquanto psicólogos organizacionais, temos que estar presentes, atentos a essas questões aí. E também o quê? Um psicólogo numa empresa grande vai conseguir fazer tudo, gente? Claro que não. Não. E aí o quê? O movimento nosso de treinar o quê? Os líderes. Uhum. Para que esses líderes tenham essa gestão comportamental. Para que esses líderes sejam o quê? Nosso apoio nesse movimento. Eu acho que Essa- basicamente é isso, né? Nesse sentido aqui dessa É uma pergunta. sacada muito grande de você ter esse olhar, né? E o psicólogo ter essa posição de falar, eu não tô aqui sozinho. Eu tenho os chefes, eu tenho os líderes que podem me auxiliar, porque o psicólogo não vai estar naquele setor 100%, né? Pode ter algum caso de alguém falar, vir aqui, olha, a gente tá tendo uma dificuldade em tal setor, você pode ir lá dar um suporte? Ok, eu vou lá, né? Mas eu não vou estar lá 100%. Então, quem vai estar mais perto desses colaboradores? Os líderes, os chefes, os gerentes. Então, por isso que a Letícia fala da gente treinar e ter essa parceria, digamos assim, com esses líderes, que foi uma coisa que a gente aprendeu muito nos estágios. Vai pegando aí, hein, Davi? De você entender que o psicólogo não vai estar ali todas as vezes, Com certeza. né? Então, a gente precisa ter alguém que você sabe que vai estar ali para dar esse suporte, né? E aí o líder vai lá, Letícia, ó, eu percebi que essa funcionária tá tendo uma dificuldade, o que que a gente pode fazer? O que que você pode fazer, né? E aí vem o nosso trabalho ali, né? De talvez chamar esse colaborador, conversar de novo, o que que tá acontecendo. Uma coisa que eu lembro muito da aula da Letícia, de cuidados com fofocas. Porque fofocas atinge a vida dessas pessoas, Sim. do colaborador, de uma forma que às vezes a família tá ok, o salário tá ok, mas dentro da empresa, se não estiver funcionando, se tiver uma fofoquinha que afeta essa pessoa, a produtividade vai a zero. Com Sim. certeza. E Eu a falo gente assim, viu é a isso. rádio peão, né, Bia? Aham. Eu falo que a rádio peão é algo bem complexo, né? Muitas vezes essa questão da fofoca, da rádio peão que acontece, que corre na organização, é igual o Zanelli fala. Ele fala assim que uma das grandes questões de estresse no trabalho são as São. relações conflituosas. Então, essa relação do grupo, né? Se ela for uma relação conflituosa, olha o que vai gerar nesse colaborador. Sim. E a gente viu muito isso presente nos estágios, né? E até assim, ouvindo dos outros colegas, por causa de um comentário que aconteceu, teve todo esse movimento, e a gente não ter esse olhar, essa sacada de ver o colaborador como sendo essa peça do quebra-cabeça, a gente perde essa peça. Sim, sim. E talvez essa peça era fundamental para a empresa funcionar. Então, assim, se você não tiver eu falo que é muita questão da humanidade, de você saber que aquele indivíduo, ele tem problemas da família, tem problemas no trabalho, tem problema nas amizades, nos relacionamentos em si, e se você não tiver o cuidado, a empatia de falar assim, eu também sofro, você sofre, vem cá, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode fazer, você vai perder. Às vezes a pessoa vai lá e fala, olha, eu quero demissão. Aí você fala, tá bom. Vai lá, assina, ok, vai. E vai. Mas você perdeu uma grande peça, Com certeza. né? Então, você não ter Esse olhar, esse né? olhar. Eu falo, gente, a gente precisa ter esse olhar de que a pessoa é um sujeito, ela é um indivíduo e ela tá ali falando. Às vezes, não falando com palavras, que eu falo muito isso, mas o corpo dela diz. O rendimento no trabalho dela diz sobre o que tem acontecido, né? E esse exemplo da sacada, né, desse chefe de olhar para a foto e falar assim, olha, vou perguntar dos filhos. Às vezes a gente não vai ter uma fotinha nem nada, mas só de você perceber que aquela pessoa não tá bem, não tá dando aquela produtividade que a empresa deseja, é você ter esse olhar. Falar, vamos Ter ver, essa rever. conversa, né? Não, a conversa é essencial para você entender o sujeito. Se você não der a oportunidade dele falar, acabou. Ele simplesmente pode ir e falar, não quero mais ficar na empresa, Exatamente. apesar de ter um salário bom,
que isso a gente conversava muito em sala. Eu dei o exemplo pra Letícia também da minha vida, que eu teve uma época da faculdade que eu tava em 3 empregos. A Letícia falava, eu não sei como você dá conta. É o Júlio. Eu falei, eu preciso. Só que depois eu comecei a ver que eu não estava rendendo da forma que eu desejava render para as empresas que eu estava. Então, tive que sair de uma, aí fui melhorando, saí de outra, até que eu decidi, não, é essa que eu fico até eu terminar a minha formação e tudo mais. Então, assim, não teve conversas nessas empresas, só uma, que eu trabalhava na casa. E eles chegaram e conversaram comigo, ó, tá acontecendo alguma coisa. E aí eu falei, eu não tô conseguindo render porque eu tenho que fazer estágio, tenho que trabalhar. E aí eles começaram a me ajudar. Então foi esse olhar humano que tiveram de vir conversar comigo e perceber, olha, a gente tá vendo que você não tá tendo, né, um rendimento que você tinha lá no começo, né, a gente já tá aí 8 meses juntos. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eles sentaram e conversaram comigo, ó, o que tá acontecendo? E aquilo me deu uma satisfação tão grande de que eu estava sendo valorizada, de que o meu trabalho importava, que eu estava no lugar certo, que eles gostariam de continuar com o meu trabalho, mas eles queriam saber. E aí, o que tá acontecendo? A gente tá vendo que você tá mais calada, que você não tá almoçando, o que tá acontecendo? Então, esse olhar, essa sacada, eu acho que esse é um quê do psicólogo dentro de uma organização, né? De saber que ele tem uma equipe que pode estar junto com ele e não simplesmente só tá na salinha dele, porque muitos pensam, o psicólogo fica só na salinha dele esperando, manda um funcionário lá conversar. Não. O psicólogo, ele tá na empresa toda. Sim. E essa é uma beleza da Pote, assim, que eu fico encantada. Eu falo que o profissional da psicologia, ele tem que ir a campo, Davi. Ele não pode ficar parado na sala, Exato. né? Não existe isso, eu vou colocar um salto alto, eu vou ficar na minha sala. Primeiro que psicólogo de organização nem sala não tem. Exato. Primeira Começa coisa, por aí. Começa A por sala aí. dele é a sala É de a todo sala mundo. da galera, do RH, né? E o psicólogo ele tem que estar onde ele tem que estar? Ele tem que estar a campo, ele tem que estar entendendo o que está acontecendo, ele tem que estar vendo as coisas, né? Ele tem que estar rodando pela organização, sentindo esses gestores, ajudando esses gestores, e não fechado dentro de uma salinha só fazendo serviços operacionais, né? Fechando ponto. E aí eu acho que é legal a gente falar disso, porque muitas vezes nas organizações nós somos contratados como analistas de RH. E aí, muitas das vezes, o quê? Se perde. Então, sou analista de RH. Então, eu não preciso me preocupar com a psicologia. Cara, se você tá com uma analista de RH aí, e aí eu vou falar para os analistas de RH que estiverem me escutando, Isso aí. que são psicólogos, né? Você é psicólogo. Não é porque seu cargo é analista de RH que você, a sua essência é a psicologia. Sim. Exatamente. Né? Seu CRP tá ativo. Tá ativo, cara, né? Doido. Você tá utilizando o quê? Todo o saber da psicologia para executar seu trabalho, né? Então, você Exatamente. precisa se lembrar quem você é, né? E não ficar no movimento só operacional, não, só olhando para a organização, sem fazer essa mediação que é Exatamente. super necessária nesse O movimento. policial, faça chuva, faça sol, ele é policial. Então, ele tem que trabalhar. O médico é a mesma coisa e o psicólogo não muda. A gente é psicólogo o tempo inteiro, né? Sim, é isso aí. Show de bola. Prof, uma dica pra quem tá querendo entrar nessa área, porque a Lia já é, nossa, é a senhorita paixão da Pote. Mas uma dica, por exemplo, pros alunos que estão querendo ingressar futuramente nesse mundo da Pote, porque não é fácil, não é fácil. A gente sabe disso, porque uma coisa é a gente lidar com uma outra pessoa, outra coisa é a gente lidar com uma empresa, com várias pessoas dentro e ter que fazer essa mediação, não só com as pessoas de dentro da empresa, mas sim com a empresa, né? Sim. Então, uma dica grande aí pra gente também começar a entender um pouquinho melhor desse trabalho que a Pote faz dentro desse processo entre pessoa e empresa, né? Maravilha. A grande questão aqui, eu acho que é essa ideia de a gente entender que é um campo de aplicação, primeira coisa. Então, eu preciso conhecer a teoria, para daí sim eu poder aplicar essa teoria na prática, né? Então, é um campo de aplicação, a Pote. Primeira coisa. Segunda coisa. Eu preciso gostar de pessoas, de grupo. Porque eu vou trabalhar com mais pessoas. Eu não vou trabalhar nesse movimento individual. Eu vou trabalhar com gente, com muita gente, né? Então, acho que essa questão também, dessa questão de gostar de grupos, de gostar de trabalhar com grupos, da dinâmica de grupos, tudo isso está junto nesse movimento dentro da Pote. O que eu posso dar de dica, principalmente aqui?
estude, camarada. Não ache que, não, vou para POT é mais fácil. Qualquer área da psicologia, você precisa estudar, você precisa ler, você precisa compreender, você precisa buscar a prática. Então, estude, né? Estude muito. Estude, né? Se possível, quem gosta da área, faça estágio. Não estágios obrigatório, porque isso aí é obrigatório você fazer. O estágio Você vai fazer de qualquer remunerado, jeito. né? Aquele estágio que você pode fazer além ou extracurriculares que nós falamos, né? Então, assim, você gosta da POT? Vai fazer um estágio. Porque você vai ter o quê? Aprendizado na prática, né? Você vai... O campo mesmo, você vai estar lá dentro. Você vai sentir o campo, né? Então, acho que essa questão dos estágios é de extrema importância. Você está inserido nesse meio, é esse enriquecer que a Letícia fala, né? Que ela já estava bem antes na POT da formação dela, porque ela já estava lá no meio e já foi entendendo todo aquele movimento. Sim, com certeza. Outra coisa, participe de grupos de estudos, né? Excelente. E aí eu vou fazer o meu jabá aqui. Nós aqui na Unigran, nós temos um grupo de estudos chamado GPOT. Grupo de Estudos em Psicologia Organizacional do Trabalho. Esse grupo de estudo, ele acontece quando? Sábado, uma vez por mês. Gente, uma vez por mês, gente. E vale a pena, hein? Uma vez por mês. Às 9 horas da manhã. Dá pra você dormir até 8h30, 8h45, né? É um grupo online, você não precisa sair da sua casa, você abre seu computadorzinho, você pega seu celular e você participa. É maravilhoso. Nós estudamos POT, nós estudamos empresas, nós estudamos cases, nós estudamos empresariais. Aprendeu, né, Davi? Cases. Então, assim, é muito gostoso. Estude, seja perto de pessoas. Outra coisa, eu falo assim, que os alunos muitas vezes não entendem isso, mas a gente precisa o quê? Fazer network. Quanto mais network você tiver com pessoas dessa área, melhor. É aquele velho ditado: quem não é visto, não é lembrado. Tá? E quem não é lembrado é esquecido. Isso daí é um ponto importante. Aí lascou. Então, assim, essa questão mesmo de você buscar isso, né? Você buscar essa questão de você ser visto. Tem um evento, vai participar. Tem um evento de organização, de empresas. Nós aqui em Dourados temos um grupo chamado Grupo de RH, os encontros de RH. Então, assim, sempre também está tendo encontros. Quer participar? Vai participar. Eu fui chamada para essas 2 entrevistas lá no começo, a que deu certo e a que não deu certo. Por quê, gente? Porque eu participava deste grupo. Isso em 2007. Esse grupo continua vivo em Dourados. Nossa. É um grupo lá de trás, né? É um grupo com experiência. E eu participava desse grupo, que são profissionais de RH da cidade, né? E aí, a partir disso que surgiu a oportunidade. Por quê? De novo, quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Né? Então, eu estava sendo vista ali naquele movimento de uma estagiária, de uma menininha, porque eu era uma menininha na época, que eu entrei muito nova na faculdade, e que estava interessada nessa área de POT, né? Então, assim, se aproxime de pessoas da POT, né? Se aproxime da professora Letícia, quem é daqui da Unigran, se aproxima perto de mim, gente. Vamos cola aqui do meu ladinho. Vamos caminhar junto, né? Aquela coisa, né? Cola na Letícia, que é sucesso, gente. Então, assim, sucesso. Esse movimento, né, que a gente precisa também entender, né, Davi? Eu acho que são coisas aqui importantes pra gente poder ter uma caminhada, né? Mas, principalmente, né, e aí eu vou falar algo que eu sempre falo, a gente precisa amar o movimento, né? Sim. O olhinho tem que brilhar quando a gente fala disso, né? Então, assim, essa questão da gente entender o quê? Que é possível fazer psicologia nas organizações. Esse é o X da questão, Davi. É possível, Lia, fazer psicologia nas organizações. Eu vivi isso, gente, garanto. É possível. E é gratificante, sabe? Você vê, igual eu falei, você vê o primeiro contato é totalmente diferente no último. Sabe, no último eles já estão ali te inserindo também. Sim. Não, eu quero que você participe também do que a gente está fazendo. Eles se preocupam até com a gente. Não, a gente vai fazer uma confraternização aqui, a gente quer que vocês venham também. Vem, exatamente. Isso que a gente era só estagiária. Sim. Agora imagina o movimento de um psicólogo mesmo na empresa que faz essa mediação, né? É uma palavra muito bonita que eu gosto, que é o psicólogo dentro da empresa, um mediador. Sim. Né? Media tanto ali pro funcionário como para a empresa. Então, assim,
é extremamente maravilhoso. Ele tá segurando as duas mãozinhas ali, Sim, do funcionário e sim. da empresa, Sim. sabe? E eu Então- acho que isso é muito interessante. E outra coisa que eu acho interessante aqui nesse sentido, né, de a gente falar como é que eu posso me inserir nessa área, né? Eu acho que estar atento às oportunidades. Tem muitas oportunidades nesse mercado. O Exatamente. mercado está aberto, ele está florido, ele está cada vez mais oportunidades nessa área de pote. Então, assim, esteja atento para as oportunidades. Não perca a chance de entrar num estágio, de participar de um grupo de estudo, de participar de uma roda de conversa de pote, de estar junto, de buscar entender esse movimento, porque você vai ver que você vai conseguir crescer muito dentro dessa área, né? Acho que é uma área aí que emprega muita gente, acho que é isso Sim. interessante a gente entender, emprega recém-formados, é uma área que tem essa porta aí, né? E tem chance da gente ganhar dinheiro, gente. Inicialmente, claro que tudo a gente precisa começar com o primeiro degrau, né? Eu vou sair da faculdade, eu vou ganhar 10 mil reais. Ah, Cara, sim. Alguém me me avisa onde. avisa. Se tiver o network. né? Avisa que ano que vem tô precisando já, hein, Então, gente? assim, é lembrar o quê? Que a vida é uma escada, né? Sim. A nossa carreira profissional é uma escada. Sobe o primeiro degrauzinho. E aí depois vai subindo outros degraus, né? Então começa como estagiário, vai fazendo sua parte, vai participando de Sim. grupo de estudo, vai participando de outros movimentos. É igual a gente fala, né? Na psicologia clínica, a gente fala muito de supervisão clínica depois que você se formou. Na POT também, gente. Estou numa empresa, busca um profissional da POT que você confie para você fazer uma supervisão. Para você fazer a coisa certa. Isso aí. Né? Para você não queimar uma oportunidade. Sim. Eu acho que esse é o grande X da questão, nesse sentido. Show de bola. E falando em oportunidade, né? Essa conversa foi maravilhosa. A gente tá cada vez mais encantado por pote. Eu falei pro Davi, quando peguei esse tema, eu falei, Davi, É isso, eu sobre vou isso. entrevistar a Letícia, porque a gente vê, né, o quanto você é dedicada em pote, vem trazendo também pra gente, todo ano tem o encontro de pote dos Com certeza. casos, e a gente participa e a gente vê o seu olhinho brilhar também, quando você fala de pote. Então, muito obrigada pela oportunidade, Muito né, obrigado, de você prof. ter aceitado esse convite Isso aí. de estar aqui, falando um pouquinho mais daquilo que você ama, que a gente sabe que você é apaixonada, né? A gente agradece bastante a sua participação. E aí a gente quer saber onde estão suas redes sociais, onde nós Onde que a podemos gente te encontrar essa encontra? professora, Que eu posso caçar seu endereço, da sua clínica. a sua clínica, ou todos os grupos que você participa. Pode falar tudo pra gente que a Faz gente seu jabá, tem... essa é a hora. É o momento. Agora é o jabá. Maravilha, maravilha. Então, assim, para me encontrar, né? Se quiser me encontrar presencialmente, estou aqui na Unigran, né? É um dos lugares que eu atuo. E também na clínica. Minha clínica fica na rua Cuiabá, 1994, no residencial, no Centro Empresarial Itamaraty. Acho que é interessante dar essa informação. Nas redes sociais, né? Eu estou em @leticia.oliveirasil, SIL, que é a abreviação do Silva aqui. Essa é a minha rede social, né? Pessoal e profissional, utilizo para tudo essa rede social, então podem me procurar lá também. E meu telefone, gente, é uma coisa assim que eu acho que todo mundo deve ter. Né? Qualquer coisa a gente deixa na descrição do Na vídeo. descrição também. Então, Isso aí. E aqui na Unigran, gente, você pode encontrar a professora Letícia aqui nos campos da Unigran. Aqui nos campos da Unigran. Então, estamos aí disponíveis aí para atendê-los, para ajudá-los aí naquilo que for necessário. Maravilha, prof. Agora, a gente, como eu acho que você já deve conhecer a dinâmica aqui, a gente tem uma pergunta relâmpago, uma pergunta surpresa. Show de bola. E, de acordo com a Lia, eu fiquei interessado de fazer. Sabemos da sua paixão, do seu amor por pote e queremos saber um momento marcante da sua trajetória, dessa sua história com a psicologia organizacional e do trabalho. Meu Deus. Mas eu acho assim que eu tenho um momento muito marcante, assim, que quando falou na minha cabeça já apareceu esse momento. Tiveram vários momentos. Mas eu tive um momento muito interessante num dia que uma das ações que eu tinha proposto para a empresa foi aprovada, né? Então eu trabalhava numa empresa e eu tinha levado várias propostas para esse dono de melhoria, de cesta básica, de plano de saúde. E sempre ele falava, Letícia, estuda mais um pouco, ele falava. Calma lá. Calma, não dá. Por que isso? Porque a gente fica achando que fazer pote
estar na Pote é só olhar para psicologia, ele precisa olhar também para a gestão financeira da organização, Importante. né? Então, assim, eu preciso entender de números, eu preciso entender de planilhas, de gráfico, de indicadores, né? E aí, numa dessas situações, a gente teve uma reunião de planejamento estratégico, né? Para poder saber o que seria no próximo ano, o que nós faríamos, né? E aí, eu levei uma proposta de algo simples, de dar uma cesta de Natal para os funcionários, né? Que eu achava que era algo muito significante naquele momento. Sim. E aí eu me programei, me planejei, conversei com as pessoas, administradores, pessoas que me ajudassem a fazer planilha, fazer cálculo, fazer tudo, e apresentei isso no plano estratégico. Estava o dono da empresa, todos os gerentes, diretores da organização, e estava eu e uma outra psicóloga que trabalhava comigo, a Mariana, e a gente apresentou essa proposta, né, para o dono da organização. E ele vendo a proposta, vendo os números, vendo o que ele ia gastar, mas qual que é o retorno que a gente tinha proposto para ele também, que seria um investimento para o trabalhador, que traria também, o funcionário se sentiria satisfeito, valorizado. Os benefícios que ia ter com isso, né? Ele ficou assim, gostou muito e aceitou a proposta. Olha e até hoje, gente, essa empresa continua dando cesta de Uau. Natal. Então eu falo assim, foi um momento assim, muito marcante na minha vida profissional enquanto psicóloga organizacional, porque tinha a ver com dinheiro, né? Tinha a ver com investimento no trabalhador, mas pensando em custo para a organização, porque eles entendem apenas como custo, né? Sim, sim. E depois a gente foi conseguindo outras coisas, mas essa foi a primeira vitória, entre outras vitórias aí nesse sentido. E eu fiquei, assim, extremamente feliz, assim, E importante de poder, que né? ele também investiu na sua proposta, Sim. né? Você investiu e ele investiu de volta, né? Isso que é gratificante. Houve investimento mútuo, né? Sim. E aí, assim, eu lembro a gente entregando essas cestas, juntamos todo o RH, colocando toquinha de Papai Noel, entregar a cesta na empresa, e foi, assim, algo, assim, que eu me lembro até hoje. Gente. Realmente é marcante. E fazem anos isso. Muito. Não vou falar porque me sinto muito velha. Então, É sobre isso. Maravilhoso, prof. Show de bola. Antes da gente ir para os finalmente, quero que você dê um recado a todos os donos de empresa que não estão liberando as pessoas para assistir a Copa, hein? Agora, Letícia não. Pegou. Agora piorou. É complexo, né? Complexo. É complexo. Tem chefe colocando a TV dentro Olha da só, empresa que pro agonia. funcionário não sair. Gente, eu vi isso. Eu acho assim, Eu vi que isso. existem alguns setores que a gente não pode parar, Sim, né? E a gente indispensável, precisa né? entender, né? Que existem alguns setores que não você pode parar. Exatamente. Né? Mas a gente pensa o quê? Que a gente tem que entender que existem muitos setores que é possível, sim, estar preparado um local. Se eu não quero dispensar o colaborador para ir assistir na sua casa, eu preciso preparar um local na empresa. Exatamente. Então, prepare esse local. Né? Ótimo. Organize aí um local adequado, com cadeiras, com uma televisão. Cervejinha gelada. Cervejinha gelada não, mas pipoquinha pode ter. Pipoquinha, um refri. Né? Então, com assim, eu certeza. acho que, assim, é uma forma também de você agradar seu colaborador. Claro. Né? Show de bola. Fazer um marketing aí com esse trabalhador. Endomarketing. Isso é um trabalho também de endomarketing. O RH e o marketing pode fazer juntos, hein, gente? Valorização aí desse trabalhador. Então, assim, show de bola. Usar a Copa como uma oportunidade de agradar seu funcionário. É isso aí, ó. É isso aí. Se a chefa falou, é isso aí. Pau na máquina. Gente, queria pedir para vocês, mais uma vez, se inscreverem nas nossas redes sociais, Instagram, Spotify e YouTube também. Comenta nos vídeos lá, sempre tem vídeo novo, sempre tem muita qualidade em cada vídeo. Você tá vendo aqui pessoas maravilhosas que vêm aqui serem entrevistadas pela gente. Então, segue, não deixa de seguir, não deixa de se inscrever, não deixa de comentar, porque vale muito a pena, é muito importante pra gente também. E a gente sempre deixa tudo aqui no QR Code na tela, também deixa lá na descrição do vídeo. E é isso aí. Agradecendo também pela nossa equipe, o PJ que está ali, Laurinha. Pessoa jurídica. Muito obrigada. Também agradecendo ao Unigram por essa oportunidade do podcast. A Publicidade e Propaganda também, que ajuda bastante a gente nesse estúdio maravilhoso. E agradecer mais uma vez a nossa convidada, que esteve aqui falando desse tema maravilhoso e gostoso mais uma vez. Davi anotou tudo aí, né? Isso aí não, porque aqui anotou, né? Anotou. Se não anotou, vai estar no podcast que a gente vai lançar, você vai poder ouvir de novo, né? E é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigado,
E é isso aí, Subjetivando Podcast. Um grande beijo, um grande abraço e tchauzinho Tchau. na câmera do meio.